Bem-vindo ao vídeo número 7, Treatment Strategies for Managing Insomnia in Major Depressive Disorder, estratégias de tratamento para controlar a insônia no transtorno depressivo maior. Quais são as estratégias de tratamento para controlar a insônia em pacientes com transtorno depressivo maior? O transtorno de insônia é uma condição comum e desafiadora para tratar em pacientes com transtorno depressivo maior. O tratamento da insônia deve ser personalizado para abordar fatores psiquiátricos, médicos, de sono e de estilo de vida que possam precipitar ou perpetuar a insônia. Nesta sessão, discutiremos e avaliaremos as evidências de várias estratégias de tratamento voltadas para o transtorno de insônia comórbido com o transtorno depressivo maior. Em segundo lugar, analisaremos a base de evidências que apoiam a terapia cognitivo-comportamental, ou TCC-I, incluindo a TCC-I digital, para o tratamento de queixas de insônia em pacientes com transtorno depressivo maior. Por fim, intervenções de tratamento avançado, incluindo cetamina e intervenções de neuromodulação, como estimulação magnética transcraniana, ou EMT, terapia eletroconvulsiva, ou ECT, e estimulação do nervo vagal, ou VNS, podem ter potencial para melhorar os resultados da insônia em pacientes, especialmente aqueles com depressão maior resistente ao tratamento. As estratégias de tratamento incluem estratégias convencionais usadas na clinical practice, como a adição de antidepressivos sedativos, hipnóticos não benzodiazepínicos e o uso de antipsicóticos atípicos. A insônia pode melhorar paralelamente a outros sintomas depressivos, em resposta aos medicamentos antidepressivos padrão, de primeira linha, como os ISRS. No entanto, alguns pacientes podem ter insônia grave, que seja intolerável, durante as semanas necessárias para que os medicamentos antidepressivos façam efeito, ou a insônia pode persistir apesar da melhora de outros sintomas depressivos. Medicamentos como trazodona, mirtazapina e antidepressivos tricíclicos podem ser prescritos como monoterapia ou como adjuvantes de tratamentos de primeira linha, como ISRS ou SNRIs. Esses medicamentos são usados comumente na clinical practice. No entanto, as evidências que apoiam o uso de antidepressivos sedativos no tratamento da insônia, no transtorno depressivo maior, são bastante escassas. O aumento do sono de ondas lentas causado por antidepressivos sedativos é atribuído ao antagonismo 5-HT2A/2C. Os médicos são aconselhados a considerar a interrupção dos antidepressivos sedativos para determinar se a insônia respondeu ao tratamento antidepressivo primário, a fim de reduzir os efeitos colaterais e os riscos de polifarmácia. Em termos de antidepressivos sedativos, a trazodona, que atua nos receptores 5-HT2 e alfa-1, é comumente usada para o tratamento da insônia em pacientes com transtorno depressivo maior. A dosagem usual para insônia com o uso de trazodona é de 50 a 150 mg antes de dormir. O uso de trazodona foi associado à diminuição do despertar após o início do sono, ao aumento do tempo total de sono e ao aumento do estágio N3 do sono. A mirtazapina, que atua principalmente nos receptores histaminérgicos, é usada para o tratamento da insônia na dosagem de 7,5 a 15 mg antes de dormir. Ele foi associado à diminuição da latência do início do sono, ao aumento do tempo total de sono e ao aumento do estágio N3 do sono. Os antipsicóticos atípicos estão sendo cada vez mais prescritos para o tratamento do transtorno depressivo maior, e medicamentos como quetiapina, olanzapina em combinação com fluoxetina, aripiprazol, brexpiprazol e cariprazina foram aprovados pela FDA como tratamentos adjuvantes para a depressão maior. O papel dos antipsicóticos atípicos no tratamento de queixas de insônia em pacientes com transtorno depressivo maior foi investigado em alguns estudos. A dosagem de liberação prolongada de quetiapina, entre 50 e 300 mg, foi examinada quanto à eficácia na melhora dos resultados do sono em pacientes com transtorno depressivo maior. Foram relatadas melhorias objetivas e subjetivas na qualidade do sono com a quetiapina de liberação prolongada, tanto como adjuvante quanto como monoterapia para o transtorno depressivo maior. O tratamento adjunto com olanzapina foi associado a melhorias na latência do início do sono, na eficiência do sono e no tempo total de sono em pacientes com transtorno depressivo maior, com base em achados de polissonografia. Ao prescrever antipsicóticos atípicos, os médicos são aconselhados a monitorar os efeitos colaterais, como sonolência diurna, ganho de peso, efeitos colaterais extrapiramidais, efeitos colaterais metabólicos e risco de discinesia tardia. A preocupação com o sonambulismo e os comportamentos alimentares relacionados ao sono associados ao uso de antipsicóticos atípicos foi relatada na literatura. Os médicos são aconselhados a fazer uma triagem da alimentação relacionada ao sono em pacientes com antipsicóticos atípicos que apresentem sintomas de ganho de peso. Em um estudo que utilizou a combinação de fluoxetina e isopclona em uma dose de 3 mg por noite,
Os autores constataram melhorias na qualidade subjetiva do sono e nos parâmetros objetivos do sono, como tempo total de sono, tempo de despertar após o início do sono e eficiência do sono com o uso da combinação de fluoxetina e exopiclona em comparação com fluoxetina e placebo. Além disso, os pacientes que usaram essa combinação de medicamentos tiveram um início mais rápido da resposta antidepressiva e uma maior magnitude do efeito antidepressivo em comparação com a combinação de fluoxetina e placebo. 2 outros estudos usando a formulação de liberação imediata de zolpidem 10 mg e a formulação de liberação prolongada de zolpidem 12,5 mg, além de ISRS, mostraram efeitos semelhantes em termos de resultados de sono, mas sem aumento dos efeitos antidepressivos. A eficácia da TCCI para insônia foi avaliada em pacientes com transtorno depressivo, maior em tratamento com antidepressivos padrão, em vários estudos. Em um estudo controlado e randomizado de 16 semanas, em 3 locais, denominado Treatment of Insomnia and Depression Study, ou TRIAD Study, 150 participantes adultos com transtorno depressivo maior e insônia foram designados aleatoriamente para farmacoterapia para depressão mais 7 sessões de TCCI, ou terapia de controle para insônia, que incluía educação do sono. Os autores observaram que a TCCI foi superior à intervenção de controle na redução significativa da gravidade da insônia, mas não da depressão. No entanto, as melhorias na insônia em 6 semanas mediaram a eventual remissão da depressão, pois uma mudança precoce na gravidade da insônia previu a remissão da depressão no grupo TCCI, mas não no grupo de controle. Em outro ensaio clínico randomizado com 291 pacientes adultos com 60 anos ou mais e com distúrbio de insônia, 2 meses de terapia cognitivo-comportamental para insônia ou TCCI resultaram em uma menor probabilidade de depressão incidente e recorrente durante 36 meses de acompanhamento em comparação com a terapia de educação do sono. A remissão sustentada da insônia em adultos submetidos à TCCI resultou na diminuição da probabilidade de desenvolver depressão, em comparação com a ausência de remissão da insônia em adultos que receberam educação do sono neste estudo. O TCCI digital foi aprovado pelo FDA para o tratamento do transtorno de insônia desde 2020. O efeito do TCCI digital foi examinado no alívio da insônia e dos sintomas de humor em diferentes estudos. O Good Night Study incluiu uma grande amostra de 1.149 pacientes adultos com insônia e sintomas de depressão subliminar, que foram randomizados para TCCI digital e Health Watch, que é um tratamento placebo baseado na internet. Os autores relataram que a TCCI digital melhorou significativamente os sintomas de insônia e reduziu os sintomas depressivos em 6 semanas e 6 meses. No entanto, a TCCI digital não reduziu significativamente o número de participantes com transtorno depressivo maior em comparação com o placebo no acompanhamento. Em outro estudo de TCCI digital, os autores examinaram a eficácia da TCCI digital em termos de prevenção da depressão em indivíduos com insônia. 658 adultos com transtorno de insônia, aproximadamente metade dos quais tinha sintomas depressivos, classificados como moderados ou piores na linha de base, foram randomizados para TCCI digital ou educação online sobre o sono. No acompanhamento de 1 ano, a gravidade da depressão continuou a ser significativamente menor no grupo TCCI digital em relação à condição de controle. Além disso, o número de indivíduos que não relataram depressão no acompanhamento de 1 ano foi 51% maior na condição de TCCI digital em comparação com a intervenção de controle. Além disso, nos indivíduos com depressão mínima ou nenhuma depressão na linha de base, a taxa de incidência de depressão moderada a grave em 1 ano de acompanhamento foi reduzida pela metade na intervenção digital TCCI em relação à intervenção de controle. A insônia é um fator de risco clínico para o suicídio, independentemente da gravidade da depressão. Há dados muito limitados que examinam os efeitos dos tratamentos de insônia sobre as ideações suicidas em pacientes com transtorno de insônia e depressão maior. Reduzindo ideações suicidas por meio do tratamento da insônia, ou REST-IT, o estudo examinou os efeitos do zolpidem de liberação prolongada versus placebo com o uso de ISRS de rótulo aberto em pacientes com depressão maior, insônia e SI, concomitante em um ECA duplo cego de 8 semanas e 3 locais com 103 participantes adultos. A ideação suicida foi o principal resultado e foi medida por meio de escalas, como a Scale for Suicide Ideation e a Columbia Suicide Severity Rating Scale. A gravidade da insônia foi avaliada com o índice de gravidade da insônia. Os autores relataram que a prescrição conjunta de zolpidem, ER 6,25 a 12,5 mg por noite, com ISRS, reduziu a SI, particularmente nos pacientes com insônia mais grave.
Nenhuma morte ou tentativa de suicídio foi relatada neste estudo. Pontos principais: diferentes estratégias de tratamento, incluindo antidepressivos sedativos, hipnóticos não benzodiazepínicos e antipsicóticos atípicos, são usadas para o tratamento do transtorno de insônia em pacientes com transtorno depressivo maior. Foi demonstrado que a TCCI melhora a insônia em pacientes com transtorno depressivo maior e é provável que tenha efeitos antidepressivos. A TCCI digital é uma intervenção eficaz para melhorar os sintomas do transtorno de insônia e demonstrou reduzir significativamente a incidência de depressão durante um ano de acompanhamento em comparação com as intervenções de controle.